E no Rio Grande do Sul, especialistas chamam a atenção para o risco de fogo em áreas agrícolas. Isso pode acontecer depois das enchentes. É porque as sementes inundadas no fundo dos silos podem fermentar e levar à combustão, trazendo mais destruição para os produtores rurais. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Giovanni Bonometti, que é especialista em transformação de grãos pela Escola Nacional de Moagem das Indústrias de Cereais da França. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Obrigado, boa tarde a todos que nos assistem no canal Rural. O que os produtores podem fazer para evitar que isso aconteça e impedir ainda mais prejuízo com o fogo depois da água, né? O que poderia trazer aí uma destruição de equipamentos e até mesmo colocar a vida das pessoas em risco com esse fogo. Veja, os acidentes mais comuns em silos são as explosões de pó, que nem a que ocorreu em Palotina, no Paraná, no passado. Esse alerta ele é bem diferenciado porque as condições que se encontram hoje no Rio Grande do Sul e que vão evoluir, elas vão fazer com que, principalmente os armazéns gaúchos, nos armazéns gaúchos, seja necessário alguma atenção a mais. Porque a ensilagem mais comum é aquela que a gente chama silos planos, seja de fundo plano, fundo cônico ou fundo trapezoidal. E os equipamentos de descarga ficam por baixo. E por ali é possível entrar água. Então, se entrou água, o equipamento de descarga não vai funcionar de maneira alguma. Ele vai estar inundado. Aí vai ser necessário retirar os grãos das partes superiores do silo e vir descendo gradualmente por meio de acessos laterais, pelo tradicional morcego, como a gente chama em portos, os portos menos equipados. E à medida que... esses grãos estariam salvos, ou seja, eles ainda não estariam numa condição de germinação ou fermentação. Porém, à medida que se chega mais perto do lastro, do fundo, vão aparecer os grãos germinados ou apodrecidos. Esse é normalmente chamado nos Estados Unidos, e tem muitos estudos sobre esse tipo de problema, de ponto quente, certo, que é onde começa a ignição. A depender do tamanho do silo, essa é uma retirada muito cuidadosa. Os equipamentos de descarga, ainda que nesse momento tenham sido consertados, não conseguem lidar com produto fermentado, porque ele vai se agregando, vai formando grumos, e isso tem que ser retirado. Caso isso não seja retirado, o que pode acontecer? Essa fermentação gera calor, chama reação exotérmica, gera muito calor e gera uma espécie de um óleo, alguns subprodutos, entre eles um óleo. Certo. Apagar fogo em óleo não é como apagar fogo em madeira, fogo em plástico. Apagar fogo em óleo é uma coisa que exige uma especialização. Certo. Exige equipamentos especiais e produtos especiais. Então, o combate feito de maneira errada é que nem jogar água numa panela que está com óleo no fogão. Explode, aumenta a combustão, né? Exatamente. Você está espalhando esse problema. Tem que tomar muito cuidado, então, com a retirada desse silo, desses grãos que estão no fundo do silo, que são os mais propensos a dar essas explosões por causa desse líquido que você falou que sai. Então, tem que ter muito cuidado.
Isso é mais uma combustão fortíssima Certo, do que uma explosão. A explosão normalmente ocorre quando há pó, mas certo. nesse caso de fermentação é uma tocha. A gente está falando de uma tocha. Nossa. Ô, Giovanni, me fala uma coisa. O grande problema, então, é que a maior parte também dos silos, eles ficam, então, em áreas, né, horizontais, onde a água fica represada no sistema de descarregamento e onde é mais difícil de retirar. Qual que seria, então, a melhor configuração para evitar acidentes e como os silos devem ser alocados? Aqui, uma boa informação até de utilidade aqui para quem for construir, pensando nesse problema. Sim, o melhor silo que tem é muito caro, que é o silo vertical. São cilindros que ficam apoiados em pilares e esses pilares não tocam o chão. Sob esses pilares passam os transportadores e você tem elevadores de canecas para carregá-los. Mas aqui no Brasil se optou por um problema de custo com os silos que são, eu chamo genericamente todos de horizontais, porque eles estão apoiados no solo. Então, uma das primeiras coisas seria, antes de começar a construir, criar um platô elevado, Perfeito. platô de 2 metros, 2,5 metros, porque quando se estudava em engenharia antigamente, o professor dizia, pegue o pior acidente de 100 anos. A gente já está vendo que não adianta mais pegar o pior acidente de 100 anos, porque a coisa já não tem mais lógica, né? Então, um patamar mais elevado, Para e poder aí construir. vai construir. Oi? Para poder construir, tem que botar um patamar mais elevado para ficar longe do solo, para que não tenha, então, toda essa infiltração num período que a gente sabe que cada vez mais vão ter que lidar com volumes maiores de chuva, não é verdade? Sim, e porque os descarregadores, todos esses silos têm um descarregador de fundo. Pelo fundo entra água. Sim, E muitas vezes, no passado, podem ter acontecido acidentes desse gênero, mas como as pessoas não são preparadas, elas podem não descobrir por que pegou fogo. sim. Podem achar que um mancal com defeito, um problema elétrico, e, ou seja, eles vão para a causa errada e não para a verdadeira causa. Tá certo. Giovanni, quero agradecer muito aqui sua participação aqui no Mercado e Companhia. Obrigada aqui por nos ilustrar qual que seria, então, a melhor o ideal Cílio, então, até com mais investimento, que é o que a gente precisa. Até uma próxima oportunidade. Sim, eu que agradeço. E essa parte de silagem ela é vital para o Brasil. Sim. Então, todo alerta que pudesse dar para preservar a ensilagem, ela é muito importante. Sim. Eu agradeço ao Canal Rural por ter alertado para essa situação.